Voltamos a mais um bloco do Elas, conversando com a consultora de modas e produtora artística Alê Espíndola, que está compartilhando com a gente como ela está construindo a história dela, o melhor da história dela. E a Alê, quando aceitou vir conversar no Elas, eu fiquei muito comovida porque no primeiro bloco nós falamos de vitórias, falamos de persistência, né, de superação. E teve uma determinada época agora da vida dela, um momento muito, teve um impacto muito forte. E ela assim, não, Dani, eu vou lá, eu vou conversar assim, não elas, eu quero compartilhar, eu quero falar um pouco da minha experiência, entendeu? E eu disse, certo, com todo respeito, né, com todo amor e carinho, a gente vai falar disso. E até para quem esteja passando, né, alguma situação ou tem algum conhecido, né, que sirva, como eu falei no início do programa, que sirva de algum aprendizado, de um exemplo, de uma reflexão, entendeu? Realmente, né, Alê? Quem vê a Alê, né, nas redes sociais, sempre vê aquela mulher bonita, com fotos bonitas, né, sempre falando bem, sempre bem relacionada com algumas pessoas. Mas eu queria compartilhar com vocês o tema superação no que diz respeito ao amor, à doação, a você abdicar de certas coisas e você buscar os problemas que você tem, não ficar imbuídos nele, entendeu? Você buscar resolutivas, que eu acho que isso é uma das características que eu possuo, mas que todo mundo pode desenvolver, né? Então, para quem não sabe, o meu filho mais velho, há 2 anos atrás, ele teve doença crônica, doença renal crônica, e teve falência nos 2 rins. E ele passou a fazer hemodiálise. Obviamente que, como toda mãe, né, você entra no desespero. Porque você fica, e agora? Né? O que vai ser da vida do meu filho? Então, quando eu soube qual era o diagnóstico, o porquê dos sintomas, e a gente foi procurar auxílio médico, eu fiquei catatônica, porque é uma situação onde você questiona Deus. A primeira pergunta que vem à cabeça é: por que ele, por que não eu? E aí você briga, entendeu? E aí você começa a se perguntar o porquê que as coisas acontecem e outra, você não tem forças e você não tem como modificar. Eu acho que é a mesma coisa o que eu estou falando. Quem deve sentir isso são as pessoas que convivem, que têm irmãos, que têm familiares, que têm CA, que têm outras doenças, que têm coisas que são, entendeu, que passam e que não tem cura, não sei, no caso dele o transplante, né? Mas que passa as situações que são difíceis. E daí você se pergunta, e agora? Né? E daí quando eu recebi a notícia, estava eu no meu estado de desespero, na frente do Hospital das Clínicas, que ele foi diagnosticado lá, foi internado lá. E eu chorando desesperadamente, né, questionando Deus, por que com ele, por que não comigo, meu filho com 20 anos. Meu filho era atleta, fazia vôlei, fazia badminton, fazia handball, estudava, né, e aí, como é que eu vou fazer daqui para frente? Enquanto eu estava nas minhas reflexões, perdida no meu estado de desespero, eu vejo uma mão que toca no meu ombro e faz: vamos ali, mãe, conversar comigo. E eu disse: eu não quero conversar, quem é você? E ela fez: eu sou Rose, eu sou a psicóloga aqui do Hospital das Clínicas e eu queria dar uma palavrinha com você. E eu disse: vamos, mas eu não tenho muito o que conversar com você, a não ser que você queira me ouvir chorar. Aí ela fez: não tem problema, então vamos que eu faço questão de ouvir você chorar. E fomos. Depois de 30 minutos a 40 minutos mais ou menos de conversa, eu desabafei, chorei, mostrei toda a minha indignação, minha revolta. Ela me fez uma pergunta que acionou, sabe, que fez: acorda. Ela olhou para mim, ela fez: eu tô vendo que você realmente está sofrendo muito.
Mas é normal, porque é normal de mãe, né? Mas você já parou para se perguntar como ele está se sentindo? E aí foi quando eu pensei, eu disse, não, eu estou sendo egoísta. Porque eu estou olhando a minha dor. Então, como é que eu poderia sanar a minha dor? Essa é a primeira pergunta que me veio. Eu fazendo com que ele melhorasse. Eu fazendo com que ele começasse a se sentir bem novamente. Foi quando eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar a respeito de doença renal crônica, comecei a descobrir o porquê da hemodiálise, comecei a descobrir por que a pessoa tinha que ser transfundida. E daí foi começando a me abrir recursos. E daí eu descobri que através da alimentação, o ser humano pode ter uma vida tranquila e plena. E eu consegui hoje em dia, graças a Deus, fazer com que meu filho se ressocializasse. Hoje ele faz hemodiálise durante 3 vezes na semana, mas ele tem uma alimentação extremamente saudável. Ele voltou a estudar, ele voltou a ser técnico de vôlei, ele voltou a frequentar a igreja, ele tem namorada, ele sai sozinho. Então, foi quando ela me fez essa pergunta que eu disse, não, eu preciso fazer com que ele seja feliz para que eu possa viver. Perfeito. Não é isso? E aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a aprender do que se tratava. E foi através dos exames dele que eu comecei a fazer o possível para que ele normalizasse as taxas. E ter uma vida normal. O mais normal. O mais normal, né, possível. Possível, exatamente. Você encontrou no veneno um antídoto, exato, né? Ale, e naquele momento, assim, que você soube, que você começou a reagir, o que era antes e o que mudou para depois disso na sua vida? Eu digo como de interior, sabe? Do seu lado humano. Antes eu era assim, eu tinha isso, eu tinha assim, Dani. Então. E depois disso, Dani, eu aprendi, eu enxerguei, né? Ou eu notei isso. Então, quando algumas coisas assim bem trágicas e urgentes acontecem na sua vida, o maior refúgio que você tem, que foi o meu, né, foram as pessoas. Eu tive muita palavra, Deus me mandou muita gente, que me deram muita palavra positiva, que me deram palavras de estímulo, e isso foi o meu alicerce, isso foi a minha base para continuar. Fora que, quando você está envolvida numa situação dessa, você se encontra numa situação onde você percebe que você não é a única. Porque quando você está numa clínica de hemodiálise, não está só você e seu filho. Existem pais que fazem, existem mães que fazem, existem outros filhos que fazem, existem irmãos que fazem, tias, tios. E daí você percebe que ali você tem uma missão, que é amparar aquelas pessoas que estão ali. E você percebe que a força que você teve, você começa a mostrar para aquelas pessoas que elas também podem, que elas são capazes. E daí você começa a dizer a elas qual o caminho que ela tem que seguir, o porquê que fulano está assim, o que ela pode ajudar. Fora que você chega com um abraço, você chega com um bom dia, você chega com um carinho. E você vê aquelas pessoas que estão ali entristecidas, você vê no semblante. E que quando olha para você, sabe, abre aquele sorriso como se dissesse, que massa que ela chegou. E eu chego, eu levo alegria, eu dou abraço, eu beijo, eu brinco. Entendeu? E isso é maravilhoso, porque você percebe que eu não fiz só bem ao meu filho. A gente ajuda as pessoas também que estão ali, e isso é fantástico. E eu só tenho gratidão a Deus por me usar dessa forma. Que superação linda, Lê. Parabéns. E aí eu digo, essa palavrinha, uma palavra assim que me veio muito, foi solidariedade, né? Compaixão. Compaixão. Linda. É você entender na sua vida a dor do outro.
e você esquecer a sua. É lindo, né? Gente, lindo. Isso é maravilhoso. E muito obrigada por você estar compartilhando isso com a gente. Então, Porque tantas pessoas sofrem, como você mesma falou, não só da parte da hemodiálise e tudo, não. mas da parte de um CA, não é? Ou de outras também Quantas pessoas a gente não doenças, perde? né? Não perde. Entendeu? A gente Exatamente. está no mês de Outubro Rosa. Né? Então, eu coloquei até uma postagem logo no início de outubro, porque eu já perdi mulheres, amigas, minha ex-sogra, já perdi pessoas que eram queridas por causa do CA, entendeu? A gente sabe que um dia vai morrer, isso é inevitável. É verdade. Entendeu? Mas você vivenciar aquela dor, sabe? Você ainda ter a capacidade de ajudar, esquecer da sua, porque você sabe que aquela pessoa está sofrendo muito mais do que você. E você olha para trás e faz, caramba, eu estou aqui. Hoje eu sei o porquê que não foi comigo e foi com ele. Porque eu sei que eu poderia auxiliá-lo. Ele sabia que ia me ter do lado. Perfeito. E eu tive a minha mãe, eu tive minha família, eu tive meus amigos, eu tive pessoas para me apoiarem. Fora os médicos que a gente faz amizade, entendeu? Hoje eu tenho a liberdade de chegar no Hospital das Clínicas e conhecer pessoas fantásticas, sabe? Médicos maravilhosos, enfim. Você poder fazer amizade com essas pessoas, sabe? E, consequentemente, ajudar outras, não tem preço. Meu Deus, então você realmente você, como eu posso dizer, meu Deus, você cria dentro de um ambiente, né, de sofrimento, Exato. de angústia, de dor, né, às vezes de tanta desesperança, né, Isso. que tem, e você tem essa magia de você poder criar a esperança, o Isso. amor, né, a solidariedade, E né? foi através dessa força. Porque você consegue enxergar a gratidão no olhar das pessoas. E isso te traz uma paz, te traz um bem maravilhoso e te faz seguir. Foi quando eu comecei a criar adaptações em relação ao meu trabalho. Porque eu tive que largar o meu emprego. Eu era gerente de uma loja, eu fazia o curso de Direito, eu tive que trancar o curso de Direito. Entendeu? Porque como é que eu iria conciliar? Meu filho internado no hospital, fazendo hemodiálise 3 vezes na semana. Como é que eu ia ter um emprego fixo? Como é que eu ia cuidar dos meus outros 2? Como é que eu ia cuidar da minha casa, da minha vida, do meu profissional? E aí? Meu Entendeu? Deus, que reinvenção. Foi, eu me transformei. É uma reinvenção. A gente transformação. fala tanto, porque né, a reinvenção, você está no mercado de trabalho, você se reinventa como? Muda, aprimora, mas a sua reinvenção é uma reinvenção de vida. Isso, eu tive de que sentido criar de vida. oportunidades, encontrar trabalhos no que eu sabia fazer de melhor. E eu faço o que eu amo. O dinheiro que eu tenho, que eu recebo pelo meu trabalho é consequência, mas eu faço o que eu amo. E isso é maravilhoso. E eu tive que criar oportunidades para mim mesma, para que eu pudesse manter a minha casa, e pudesse manter meus filhos e pudesse manter a minha vida. Eu tive que criar oportunidades para mim, conhecer pessoas que me ajudaram muito. Tenho gratidão aqui, e se eu for falar para você, a gente vai passar aqui uma lista enorme. Entendeu? Mas foram oportunidades que foram aparecendo, como você. Entendeu? Porque Deus é maravilhoso, Ele traz pra gente o que você menos espera, onde você menos espera, surge. Pode não, viu? Porque grávida chora muito, É, viu? Já se emociona, viu? eu fiquei muito também. Mas aqui é tão fragilizada. verdadeiro que, enfim, as emoções vêm e não tem por que esconder de jeito nenhum. A Não, gente não. tem que mostrar mesmo Exato. e mostrar o que a gente está sentindo, né? Exato. Muito bom. E, Ale, o que você diria para as pessoas que estão passando por esse momento, sabe? Que estão descobrindo agora, já estão passando assim. Porque quem está assim, nos assistindo, né, deve estar, meu Deus, como é que ela conseguiu, como é que ela consegue, né, se reinventar assim, se superar desse jeito. Porque tem momentos também que você se pergunta, não tem, Ale? Tem momentos que... Então, Dani, hoje eu digo a você de verdade, do fundo do meu coração, mas não. Tem momentos hoje que eu só faço agradecer. Uma das coisas que me fizeram crescer foi a meditação.
Eu faço meditação todos os dias, logo quando acordo e antes de dormir. É uma coisa que me traz equilíbrio, me traz presença, o estado de presença. Por exemplo, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Então, isso faz com que eu, entendeu, prospere em algumas coisas. Mas hoje, a mensagem que eu poderia dar a algumas pessoas seria: não se adeter ao problema. Se alguma coisa sai da tua vida, é porque alguma coisa vai vir. Ou melhor ou pior, mas vai vir. E você tem que estar sempre preparado. Como você falou de ciclos, eles fecham, eles abrem. E você não se adeter ao problema. Porque você tem a capacidade, sim, de arregaçar as mangas. De arregaçar as mangas e dizer: como eu posso resolver isso? Quais são os recursos que eu tenho para resolver isso? E a gente tem essa capacidade e a gente consegue resolver. Palmas para você, viu? Aplausos, aplausos. E muitos aplausos para você, porque realmente você é uma superação. Muito. Essa palavra, quando você me convidou e falou dessa palavra, eu disse: gente, é resiliência, né? É a capacidade de você... a queda que você leva e a capacidade que você tem de se erguer. E eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita força, sabe? Deus, universo, força maior, plano espiritual, entendeu? A nomenclatura não interessa, né? Mas é a força que a gente tem que faz a gente seguir, de acordar. E eu acordei para vencer e hoje eu vou vencer. E todos os dias você conseguir construir o seu dia. Eu lhe escutando assim, eu me identifico muito. Eu digo até porque tem horas, tem horas eu que sei disso. Eu quero, tem horas até que eu fico chateada. Você vai ficar um pouquinho triste, não? Olha, você vai pensar, porque tem muita gente que diz que só quando a gente está triste, reflexivo, significa que a gente está fechado, na tristeza, né? A gente repensar, significa que a gente está naquele... Às vezes a gente fala, estou num deserto, mas às vezes é um deserto de pensamento mesmo, de reflexões, né? De estar calmo, como você foi para a meditação, e cada um vai procurando o seu jeito de evoluir mais, exatamente, de equilibrar. Porque a vida é uma eterna busca de equilíbrio, né? E de evolução. Eu acredito muito nessa palavra. O ser humano tem o poder, sim, de evoluir, sim, sabe? Sim. De se transformar. E aí eu fico... Mas às vezes, daqui a pouco eu começo a pensar, eita, aí já vem uma alegria, já vem um sorriso. Eu disse, não preciso estar triste, eu não preciso estar me lamentando, eu não preciso ser a vítima, me vitimizando para isso. Quando você tem autocomiseração, que é você com pena de você mesma, entendeu? Você fica remoendo a tua dor. Verdade. E ninguém precisa remoer dor. Senão você vai chegar no estado de depressão. Ai, não. Certíssima. Entendeu? Então você tem que perceber o que você tem, quais são os recursos que você tem para sair daquela situação. Pois é. Quando isso aconteceu com meu filho, foi justamente isso que passou na minha cabeça. Depois que ela perguntou para mim se eu sabia como é que ele estava se sentindo, lascou. Eu disse, eu quero saber o que eu posso fazer para que meu filho se sinta bem, para que eu possa me sentir também. É aquela cordinha de caranguejo? Exatamente. Foi por aí. Exatamente. Por isso que eu termino esse bloco, gente. Vítima e protagonista não ocupam o mesmo lugar. Não importa o que você esteja passando, assim, não é julgar. A gente não pode julgar, não é? Cada um sabe o calo onde aperta. Mas é possível, sim, você ser protagonista da sua própria história. Fica aí que no próximo bloco a gente vai conversar ainda mais sobre essa mulher, né, fantástica, Ale Espíndola.